Quem acompanha aqui o canal com uma certa frequência sabe que eu geralmente costumo fazer vídeos sobre o basquete americano, a NBA. Porém, a história do vídeo de hoje é tão peculiar que iremos a outra parte do planeta para contar um episódio bizarro que aconteceu na Liga Europeia de Basquete. Mas ei, tu ainda não é inscrito aqui no canal? Cara, esse é o momento perfeito, pois nos próximos dias eu estarei postando coisas de basquete inéditas e nunca mostradas antes no YouTube brasileiro. Portanto, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber essas histórias imperdíveis de primeira mão. O episódio que contarei hoje se passa em duas situações diferentes da Liga Europeia de Basquete, começando com a partida entre Maccabi e Darussafaka, válida pela Euroleague de 2015. Eu primeiro estarei explicando a situação um tanto quanto esquisita dessa partida para mais tarde no vídeo me aprofundar melhor em outros tópicos. Então se prepara aí e já deixa aquele like nesse vídeo. O ano era 2015 e as duas equipes, Maccabi e Darussafaka, iriam se enfrentar em uma partida válida pela temporada regular da Euroliga, que definiria quem avançaria para as próximas fases da competição. Os dois times estavam disputando a última vaga do grupo, só que como a regra da Euroleague é um pouco diferente da que estamos acostumados, Maccabi teria que vencer esse jogo contra o Darussafaka por pelo menos 11 pontos. Isso acontece porque caso o Maccabi vencesse a partida, ambas as equipes teriam o mesmo número de vitórias no grupo, e aí o critério de desempate seria o saldo de cestas do primeiro confronto entre ambos, que havia sido de 11 pontos favoráveis a Darussafaka. Portanto, Maccabi entrava na partida precisando vencer por 11 pontos ou mais. Chegando já nos minutos finais da partida, o jogo estava empatado 65-65 e a vitória de 11 pontos que Maccabi precisava estava ficando cada vez mais difícil e improvável. Com isso, o time teve uma sacada um tanto quanto inusitada, e ao perceber que o resultado necessário já estava inatingível com um pouco mais de 1 minuto sobrando no relógio, Maccabi decidiu tentar simplesmente segurar o empate. O tempo que restava era suficiente para vencer o jogo, mas não pela margem que eles precisavam. Portanto, o que Maccabi decidiu fazer foi tentar de qualquer maneira empatar o jogo e levar a partida para a prorrogação, onde eles teriam mais 5 minutos para talvez conseguir tal feito. Após isso, Maccabi decidiu então segurar a bola e não atacar mais, assim mantendo o empate no placar com a esperança de se garantir na defesa e levar a partida para a prorrogação. No entanto, Darussafaka logo percebeu que esse era o plano do seu adversário e começou a fazer faltas intencionais que mandariam eles para a linha do lance livre, e é aí que a bizarrice fica cada vez maior. Primeiramente, eu acho meio estúpida essa regra de saldo no basquete, pois ele é um esporte que necessariamente tem que ter um vencedor. Portanto, em uma situação como essa, ambas as equipes ficam numa saia justa, já que a partida não pode acabar empatada, mas ao mesmo tempo um possível empate classificaria uma delas. Eu acho que essa regra não faz muito sentido, mas voltando ao jogo em si, o Darussafaka começou a fazer faltas e mandar Maccabi para a linha do lance na intenção de deixá-los torrar menos tempo. Só que como a partida estava empatada e Maccabi queria prorrogação, os jogadores do Maccabi começaram a simplesmente errar os lances livres de propósito. Entre essas cenas bizarras, o time da Turquia, Darussafaka, ainda teve chances de atacar e pontuar, porém não conseguiu converter os seus arremessos nas duas primeiras descidas, assim ainda deixando o jogo em aberto. Felizmente para eles, o camisa 22 sofreu uma falta após o rebote, que foi obviamente cometida sem intenção, e foi para a linha do lance livre para bater os arremessos, e aí é que vem o feitiço contra o feiticeiro. A equipe turca inteligentemente converteu o primeiro lance e errou o segundo de propósito, já que assim eles ficariam 1 ponto na frente do adversário e dificultaria um possível empate, uma vez que não existe cesta de 1. Para evitar cometer faltas que resultariam em lances livres, Darussafaka somente tomou cuidado e após recuperar a posse da bola, foi rapidamente caçada e sofreu a falta. Para não correr o risco de converter somente um lance livre e fazer a vantagem ficar em 2 pontos, a equipe decidiu novamente errar ambos os lances livres propositalmente, assim mantendo a sua vantagem de 1 ponto.
Se você for um estrategista maroto, você deve estar pensando que se Maccabi fizesse uma cesta contra, eles ficariam 3 pontos atrás e poderiam empatar o jogo numa bola de 3 no ataque. Porém, existe uma regra da FIBA que impede isso. Regra essa que também foi criada em cima de um episódio bizarro, quando em 1962, numa partida da Euroliga entre Real Madrid e Ignis Varese, algo extremamente extraordinário aconteceu. Faltando 2 segundos para o final da partida, ambas as equipes estavam com a mesma pontuação e o time de Madrid estava bastante desfalcado e à beira de jogar uma prorrogação fora de casa. Por ser um jogo de mata-mata, onde a soma do placar é o que vale e a partida por si só não tem muito peso, já que é como se jogasse o primeiro tempo num ginásio e outro tempo no outro, o Real Madrid decidiu fazer o impensável até então: marcar uma cesta contra, perder de propósito e evitar uma prorrogação. Como perder de 2 pontos não fazia quase diferença, e se caso houvesse uma prorrogação, eles poderiam perder por mais, já que estavam desfalcados, o técnico do Real Madrid decidiu desenhar a última jogada da partida para que seus jogadores fizessem uma cesta contra, assim levando a decisão para casa com um pequeno prejuízo de 2 pontos e evitando uma desvantagem ainda maior. Até então, não havia uma regra que proibisse isso, e apesar de muita reclamação por parte do time italiano, a estratégia funcionou e o Real voltou para Madrid e conseguiu a classificação. Na minha humilde opinião, essa regra de saldo de cesta em jogos mata-mata é ainda mais idiota, pois você tira toda a emoção da primeira partida e nem sequer dá graça a um possível game winner. Essa é, ao meu ver, uma importação do futebol completamente inapropriada para o basquete, e o torneio mundial de 2015 entre Bauru e Real Madrid é a maior prova disso, quando o Bauru ganhou de 1 ponto com uma cesta no finzinho, mas que isso não valeu absolutamente nada, afinal foram só mais 2 pontos como quaisquer outros. De qualquer forma, voltando um pouco ao tema da cesta contra, logo após aquela partida de 1962, a FIBA decidiu estipular uma regra que impedisse tal ação de ocorrer, e a partir de então, toda cesta contra proposital não vale ponto. Com isso, explicamos também o porquê daquela sua estratégia marota não funcionar. Aliás, o time israelita Maccabi Tel Aviv simplesmente não podia fazer cesta contra. Ah, e só para falar, aquela partida terminou 68-66 para Maccabi, e a equipe não conseguiu a classificação, uma vez que eles precisavam vencer por pelo menos 11 pontos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal com o sininho ligado e cogite virar membro oficial para apoiar aqui o Mano Hits. Mas por hoje é só, falou e até a próxima.